A Budemeier foi fundada em 19 de agosto de 1951. Na época tinha mais ou menos 32 funcionários e hoje tem 1.248. Nossos pais nos ensinaram o valor do trabalho, da disciplina, perseguir seus objetivos, mas eu acho que uma coisa muito boa foi a convivência que nós tivemos, sempre dentro da fábrica e sempre brincando os quatro. O Rolf e o Marcos, que são irmãos, e o Klaus e o Carlos, que são irmãos. Meu nome é Rolf Budemeier, eu nasci em São Bento do Sul aqui, no dia 28 de 10 de 1953. Eu também sou de São Bento, Klaus Budemeier, e nasci em 17 de junho de 1958. Eu atualmente sou presidente do Conselho de Administração, eu sou administrador de empresa. Eu sou economista e atualmente sou presidente executivo da empresa e diretor comercial. Eu e o meu irmão, o Carlos, somos filhos do Siegfried, que era o filho mais novo do meu avô. Nossa mãe é Silvia e nós somos aqui de São Bento mesmo. O meu pai era o Kurt, que era o irmão mais velho nessa dupla aí que nossos pais, né? É o filho mais velho do Fritz Budemeier, que foi o fundador da empresa. Em verdade, ele foi fundador de duas empresas. Ele fundou a empresa de teares, que existia em Itajaí, e anos depois a empresa se mudou para cá e começou a fazer tecidos a partir de teares que ela mesma tinha construído. A minha mãe chama-se Vera, chamava-se, já é falecida, e nós, digamos assim, somos todos, eu vim aqui de São Bento, praticamente com exceção do meu pai, que nasceu em Rio do Sul. Meu avô e minha avó vieram para o Brasil em 1924, expulsos pela grave crise econômica da Alemanha, a República Weimar, né? Eles acabaram vindo embora, junto com muitos outros parentes. Foi lá para Rio do Sul, em Taió mais especificamente, e iam tentar criar carneiro. Só que era uma região subtropical, carneiro lá não funcionava. E ele, como era um engenheiro têxtil, ele pegou e se ofereceu então para trabalhar. E foi trabalhar primeiro na Hering, período, depois trabalhou com o Carlos Renault e com isso trabalhou vários anos com ele, até que ele finalmente abriu depois o seu próprio negócio, né, que foi de reforma de teares. Depois, durante a Segunda Guerra, construiu teares e em 1951 eles imaginavam que ele tinha uma coisa chamada malária, né, que na época era comum aqui no nosso litoral, e a única forma de curar a malária era ir para terras altas. E aí ele se convenceu disso e veio para São Bento. O prefeito local era bom de conversa e acabou convencendo ele a fazer uma tecelagem aqui. Meu maior ídolo, eu acho que foi o meu avô, nós chamávamos de Opa Fritz. Ele teve um problema na guerra, ficou com uma perna dura, foi destruído um joelho, veio para cá para participar com uma companhia colonizadora, para ir para um lugar onde ele iria ser, teoricamente, agricultor, sem conhecer a língua, sem nada, e acabou, vamos dizer, plantando a semente do que hoje é a Budemeier. Acho assim que foi realmente um desbravador. Minha avó ajudou, ela tinha algumas noções de contabilidade, então no início era ela que fazia isso tudo, então ela era back office, mas ela ajudou e muito. Nessa época, já na vinda para cá, já estava o meu pai, né, o Kurt, e o meu tio, o Siegfried, pai do Klaus, já trabalhavam. Na verdade, eles é que desenvolveram essa indústria de felpudos e depois de cama-mesa e banho, né? Meu avô já era um sexagenário, ele cuidava, evidentemente, da parte técnica, mas, digamos, a parte comercial e tudo já era, a parte de produção já era tocada por eles. A primeira etapa foi a etapa que eu sempre chamo a etapa de sobrevivência do negócio, né? Você começa pequeno, tem que se estabelecer no mercado, foi aquela etapa, os primeiros 10 anos são muito difíceis, né? Depois foram percebendo também que havia uma necessidade de uma chamada verticalização do processo, principalmente na produção de felpudos, ou seja, se você não começasse do algodão em pluma e terminasse no produto acabado, você tinha poucas chances de sobreviver nesse negócio. Depois disso, a gente começou a perceber que o mercado interno, com a inflação muito alta, era um problema muito sério de você conseguir sobreviver só do mercado interno. Eu diria a segunda fase de expansão foi essa fase onde se buscou a exportação, que foi lá por 67 até 80 e pouco ali, que foi o período auge da exportação brasileira. Mas seriam as três principais fases, eu diria assim, que a empresa teve. A primeira de formação, né, de consolidação, a segunda de expansão da sua produção,
verticalizando o seu processo. E a terceira, digamos assim, essa ida ao mercado externo e depois volta ao mercado interno, de acordo com as condições que oferecia a época, né? Meu pai era o Siegfried Budemeyer e a parte dele era a parte técnica, a parte industrial. E o tio Kurt Budemeyer fazia a parte comercial. O perigo numa empresa familiar está no momento da briga entre os sócios ou da sucessão. São dois momentos que pode haver um rompimento. A diferença é que talvez tivessem que ter feito um pouco mais. E esse pouco mais não fizeram, não foi por falta de competência, foi por dificuldade de relacionamento entre os dois. Os dois irmãos não tinham ideias muito comuns. E isso levou a muitos conflitos, muitas coisas, e com isso a empresa naturalmente se ressentiu. A expansão poderia ter sido mais e maior, principalmente maior, e mais rápida. E a lição que passa é o seguinte: uma gestão não pode se desentender. Principalmente os sócios não podem se desentender. É melhor você achar uma maneira de um sair ou outro sair do que se desentender, porque a empresa ressente muito, né? Isso reflete diretamente, principalmente em um negócio que ainda era pequeno na época. Eu comecei a trabalhar, na verdade, na empresa, tive relação com a empresa e fui, durante um período, contratado para gerenciar as vendas em São Paulo. Em 78 eu vim para cá e aí assumi a gerência nacional de vendas, na qual eu fiquei até final de 82. E em final de 1982 eu via muita dificuldade a relação entre o meu pai e meu tio e via que se não houvesse uma mudança seria um problema sério para a empresa no futuro. E a partir disso decidi então, olha, eu estou saindo da companhia, pedi demissão e a partir desse meu ato acabou, sem que eu tivesse previsto isso, mas acabou provocando então uma sucessão antecipada. O Rolf entrou em 78, ficou até 82, quando daí deu essa, colocou o cargo à disposição e acabou fazendo a saída do meu pai. E na saída do meu pai, aí nós que estávamos ainda estudando em Curitiba, acabamos vindo para cá, transferindo a faculdade para Joinville, porque tinha ônibus, para Curitiba não tinha, e aí começamos aqui na empresa. A década de 90 para nós foi assim, nós vivemos o céu e o inferno ao mesmo tempo. Você imagina, nós começamos então, assumimos a direção em 1983 e fomos, obviamente, identificando as principais falhas, os gargalos que a empresa tinha, onde é que a empresa podia. Um dos gargalos sérios que a empresa tinha era um setor de acabamentos, chamado tinturaria. Imagine isso, num período final do governo Sarney, inflação de 70% ao mês, e um período de início do governo Collor, que foi aquela coisa que todos nós conhecemos. Então aquilo impactou muito fortemente na empresa, e a empresa acabou tendo um endividamento muito acima da sua realidade. E em função disso, o que aconteceu? Nós tentamos realinhar isso, trazer sócios, vender um negócio, não conseguimos, e tivemos que entrar numa chamada concordata. Foi um período difícil, mas foi um período de muito ensinamento também. Nós nos aproximamos de uma maneira muito forte dos nossos colaboradores. Foi uma união muito grande que houve aí, que conseguiu, com muito esforço, com outras coisas também, com estratégias certas, né? Com muito recurso que as famílias puseram na empresa, recuperar a empresa. E eu acho que ali foi talvez o grande salto que a empresa deu para chegar onde ela está hoje. Todo mundo pegou junto. Sabe quando aquele negócio assim, o capital e o trabalho realmente deram as mãos e fizeram a diferença. E de lá em diante nós mantemos isso a ferro e fogo. Partimos do princípio que isso é uma parte fundamental do nosso sucesso e damos continuidade nisso até hoje. Daqui na empresa, 560 toneladas mais ou menos de produção mensal. Estamos falando mais ou menos em 1.100.000 peças por mês. O Klaus tem sido também já presidente do sindicato têxtil nosso aqui, patronal de São Bento, por 3 ou 4 ocasiões, né? Participem das entidades. É muito importante, lá se aprende muito, lá se desenvolve, lá é um modo de reivindicar nossas questões de forma mais forte. E acho que quem faz isso, quem participa da gestão de uma entidade como diretor, como presidente, aprende muito. Cria um network de relacionamento forte. Criar um network muito forte. Né? Que elas é que vão defender o nosso futuro.
Uma empresa com mais de 65 anos para sobreviver, acho que é aquilo que a gente já comentou. A união entre a gestão, o trabalho, obviamente, a forma com que você se relaciona com os seus parceiros, tanto fornecedores quanto clientes, em termos de atendimento, um produto de qualidade, honestidade, a atualização tecnológica, né? Mas eu acho que principalmente é a forma com que você se relaciona e trabalha com as pessoas dentro da empresa. Empreender é uma atividade maravilhosa, não só porque você pode ter sucesso profissional e financeiro, você que está empreendendo, mas você pode gerar muito sucesso para outras pessoas, você pode trazer coisas para a sociedade que talvez a sociedade não pudesse ter se não tivesse um empreendedor. Eu acho que é muito bacana, eu acho que vale a pena. E digo a todos, quem puder ter essa oportunidade, faça, que empreender é uma coisa maravilhosa, você descobre talentos seus que você nem imagina. Você tem que se adaptar aos tempos de hoje. Você não pode mais ser um empreendedor baseado só, não, foi assim, veio sendo assim e vai ser assim. Você tem que estar constantemente procurando a inovação, tá? E se superar para conseguir as coisas. A grande resposta do Brasil, se o Brasil quiser sair de qualquer crise e se consolidar no futuro, principalmente porque nós vamos ser um país daqui a 30 anos de pessoas mais velhas, é via educação nas gerações novas. Mas educação com profundidade, como a Coreia fez, ter essa coragem de realmente ser prioritário. E isso não é uma decisão só de governo, é uma decisão da sociedade. Um dos sonhos que eu não vi ainda realizado, mas quero ver se vejo, é a gente ver esse país, os governantes desse país, estarem à altura da população. Quer dizer, se a gente vê nos exemplos que a população dá de solidariedade, de trabalho, acho que aí é um dos sonhos que eu ainda não vi realizado. Se isso não acontecer, nós vamos estar de crise em crise porque os pivôs não vão ser consertados. O trabalho, por exemplo, de educação no futuro, tem que ser um trabalho de educação para o trabalho. Nós estamos falando aqui. Então, esse trabalho que a Fiesc hoje faz é um trabalho excepcional. Muitas empresas, nós inclusive, fomos signatários desde o início nesse trabalho e é fundamental para o futuro do Brasil. Nós temos que ter uma educação para o trabalho, para a oportunidade de melhoria de vida das pessoas. O Klaus, para mim, foi uma pessoa excepcional. A gente se conheceu e conviveu desde criança, então é um negócio muito legal. A gente tem uma foto, nós quatro, construindo com madeira velha de resto de caixa da máquina. Construindo uma casinha, assim, já com uma visão empreendedora. Me dá muito orgulho de ser primo dela. A gente se dá muito bem, a admiração é recíproca. Mais da metade do que eu aprendi aqui dentro, aprendi com ele. Fizemos, acho que sempre uma boa parceria, tá? E realmente é uma pessoa importantíssima na minha vida. A perseverança é uma das coisas mais fortes numa empresa. Você pode ter uma boa estratégia. Muitas empresas têm, mas se você não perseverar, você não vai chegar. Não desistir no primeiro erro, porque nem sempre tudo dá certo, tá? Mas, novamente, você ter o respeito, tratar as pessoas com respeito e humildade. Uma empresa que não era para estar mais hoje aí, ela superou um período de brigas internas, ela superou uma concordata, foram dois marcos muito importantes. Ela saiu de um produtor desconhecido para uma marca que hoje é conhecida nacionalmente. Então, eu acho que são fatores. A Budweiser, para mim, significa o sucesso da perseverança.